Foi bom a Virgínia ter saído pro SBT? Foi bom pra ela? Foi bom pro SBT? Eu quero saber a opinião de todos vocês, porque vamos falar um pouco sobre os bastidores dessa saída da Virgínia Fonseca do SBT, confirmada na noite de ontem, enquanto a gente estava ao vivo, inclusive. E nós temos, então, essa nova movimentação acontecendo justamente no momento em que o SBT perde também a Cariúcha, que foi para a Rede TV para apresentar o Super Pop. Isso está colocado, já está posto, não sei se vai dar certo, não sei se vai ser bom para Cariúcha, mas para o SBT nesse momento não é. O SBT segue testando outras estrelas, Carol Lecker, Lumena e também Jaqueline Grohaus, que já estão fazendo parte do elenco rotativo do Fofocalizando, justamente para trazer um pouco dessa movimentação e tentar oferecer uma outra oportunidade, uma outra possibilidade para o telespectador do SBT e principalmente para o telespectador do Fofocalizando. Então esse é um fato consumado. A Virgínia não volta mais para o SBT, apenas para um programa de despedida no dia 24 de fevereiro. E quando a gente começa a pensar nessa relação, a gente começa a entender algumas outras nuances. Vocês se lembram que quando a Virgínia foi contratada e anunciada pelo SBT, era 2024, aquele momento em que a Daniela Beirute começava a fazer grandes mudanças na grade de programação, tentando trazer a internet para dentro da televisão aberta. Foi um movimento muito claro que a Daniela Beirute fez naquele momento. Das apostas todas, Lucas Guimarães, que nem chegou a estrear em 2024, Circo do Tiru, tantas outras atrações, tudo nosso também teve ali naquele momento. Foram várias tentativas de fazer a programação ficar um pouco mais internetizada. Só que ali, aquilo que já estava ruim, a audiência do SBT já estava ruim ali em 2024, ficou pior. E uma das únicas exceções, junto com o Lucas Guimarães, que no fim das contas estreou em 2025 só e hoje consegue pontuar ali com 2,5 na tarde do SBT no sábado, a Virgínia foi talvez um dos maiores acertos nesse sentido, porque embora não vencesse a Record e perdesse frequentemente para o Patrulha do Consumidor, a Virgínia conseguiu criar um público fiel ali nesse sábado à noite, né? O Sabadão tinha uma característica própria. Às vezes que eu assisti o programa, eu vi uma coerência ali, no sentido de conectar as histórias da Virgínia com a mãe dela, com o Lucas Guedes, com os convidados, e isso para televisão aberta é sempre um formato interessante. O Altas Horas faz isso com maestria, o Sabadão se colocou nessa briga também com uma vibe meio parecida com essa, mas ao mesmo tempo, guardadas as suas proporções, conseguia ficar ali na terceira colocação isolada e em vários momentos conseguiu ficar acima de 3 pontos, chegou a dar 4 ou 5 pontos lá nos primeiros programas que foram exibidos, mas depois voltou para sua calha normal. Então a pergunta que fica é: será que o SBT fez um bom negócio? Essa resposta aqui ela é bastante prática. Sim, o SBT na época, em 2024, fez um bom negócio porque a Virgínia, no fim das contas, teve o efeito que precisava ali no sábado à noite de trazer uma atração nova e tudo mais. Então essa movimentação ela foi importante. Ela foi muito importante porque ela trouxe pelo menos um acerto para dentro da gestão da Daniela Beirute. Agora, do ponto de vista da própria Virgínia, o Sabadão não agregou talvez em quase nada no público dela. Né? Por que eu tô dizendo isso? Claro que muita gente conheceu ela pela televisão e tal, só que o público engajado que ela tem na internet, isso é uma realidade que é uma realidade desses tempos, né? Se a gente fosse pensar nos anos 80, nos anos 90, jamais uma pessoa se tornaria uma estrela antes de ir para a televisão. A Virgínia já era muito conhecida, já era muito famosa nas redes sociais quando foi para o SBT e no fim das contas acabou acrescentando ali uma personalidade extra para o SBT, mas não converteu isso tudo em audiência. Não converteu tudo isso em audiência. Então isso é importante que a gente olhe, que a gente entenda a maneira com que as coisas vão se desenrolando, mas a justificativa da Virgínia e o que a própria Daniela Beirute falou a respeito é que a Virgínia procurou o SBT no fim de 2025 para dizer da intenção de não renovar o contrato ao final desse contrato que vence agora no final de fevereiro, justamente por conta dos outros negócios e também por ela estar namorando o Vini Júnior e ter muitas viagens para a Europa nesse sentido. Agora, chama atenção isso, né? Porque no fim das contas a televisão, tão indispensável em outros tempos, hoje
é o primeiro item a ser cortado da lista de alguém que já tem muito sucesso fora dela. Então é uma coisa impressionante o que acontece, mas vamos ver quais serão os próximos passos do SBT. Será que o SBT vai puxar o programa do João para as 10h30 da noite? Será que vai funcionar? É uma questão. Será que o SBT vai tentar Luciana Gimenez para o sábado à noite ou para o prime time durante a semana? Outra pergunta que fica, né? Então, são questões que a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos ver de que maneira o SBT vai se comportar com essa nova possibilidade a partir de agora de reocupar os sábados à noite, já que o Sabadão será descontinuado no fim do mês de fevereiro. Coloca aqui o seu comentário, a sua participação, eu quero saber o que você achou dessa informação.